Aqui é a Daia do Porta de Papel e hoje eu vim gravar 50 coisas sobre mim. Eu me casei aos 20 anos de idade com meu colega de sala e nós dois vivíamos competindo. Nós ganhamos o prêmio de melhores escritores do ano. Ele tirou o primeiro lugar em crônicas e eu tirei primeiro lugar no concurso de poesias. Eu fui a garota mais popular do colégio, mas não porque eu fosse patricinha, eu nunca fui patricinha, mas porque eu escrevia todas as peças de teatro da escola, eu fazia parte do grupo de teatro e também representava. Ah, todo mundo já sabe que eu mais o Gui somos casados. E o Gui também é nerd, e o forte dele é games. Nós temos um filho chamado Victor Hugo, por causa do escritor. E o meu filhinho, ele entende inglês, ele sabe falar um pouco de espanhol e sabe ler desde os 2 anos. Então, somos uma família de nerds. Eu sempre quis usar óculos, sabe? Tipo os escritores românticos que colocavam o pé de molho numa bacia para poder pegar tuberculose, porque tuberculose era sinal de inteligência. Então, eu sempre pensei que usar óculos era sinal de inteligência. Mas eu descobri que eu precisava de óculos de uma maneira muito estranha. Eu sempre vi filmes em inglês e eu nunca precisei de legenda. Então, para mim, como eu estava ouvindo e estava entendendo, estava fácil, até que um dia eu fui ver um filme com o Gui. E aí, colocando a legenda, eu descobri que eu não estava enxergando nada, eu não estava lendo nada. E aí eu pensei, isso é por causa do rímel. Então, quando eu ia na igreja, que eu via lá do alto o pregador falando, eu ficava olhando e dizia, eu tenho que trocar esse rímel. Até que o Gui me convenceu a procurar um oculista, porque eu já estava trombando nas portas. E aí eu fui ao oculista e eu cheguei lá e eu disse, ai doutora, eu vim aqui fazer exame de vista, mas assim, eu acho que é o rímel, sabe? Eu não queria acreditar que eu precisava usar óculos. E fazendo o exame ela disse, Daia, você tem miopia. Eu sou bacharel em letras e desde então eu nunca mais parei de estudar. Eu tenho alguns diplomas internacionais, como por exemplo o de espanhol da Universidade de Salamanca, na Espanha. Por saber falar um pouco de espanhol e inglês, eu ganhei um curso em uma plataforma estrangeira, onde eu paguei um valor simbólico de R$ 25 e pude conhecer também ocultismo e mitologia. Eu sou 70% crude vegana e fui vegetariana por 20 anos, desde quando eu comecei a estudar yoga. Quando eu era bem pequena, a minha mãe ficava em casa cuidando da minha irmã. Nós temos uma diferença de 8 anos, então ela era recém-nascida. E meu pai levantava 5 horas da manhã para trabalhar. Assim que eu pegava sozinha um ônibus de linha e cruzava 5 bairros para chegar até a escola. Eu ajudei o meu pai a estudar português para que ele pudesse fazer um curso de vigilante postulado. Em contrapartida, ele sempre me ajudou com a matemática e eu tenho certeza que ele é um gênio da geometria. Eu sofri bullying na escola por ter sido uma criança pobre, negra, filha de pais crentes, e as crianças implicavam muito com o meu cabelo. Eu odeio feijão. O sonho da minha mãe era que eu me tornasse professora. Então, ela fazia eu ler todos os dias a cartilha Porta de Papel enquanto ela preparava o jantar. É por isso que eu amo ler. E é por isso também que o blog se chama Portas de Papel, porque a leitura me abriu muitas portas. Que chuva lá fora! O meu primeiro trabalho foi aos 12 anos de idade, quando eu me tornei professora particular de reforço escolar. E sim, eu ensinei bastante crianças a ler. Eu também estudei aromoterapia, cromoterapia, cristaloterapia e ganhei meu primeiro tarô quando eu tinha 11 anos de idade.
Eu sou apta a ensinar várias disciplinas, como sociologia, filosofia, história, arte, metodologia, linguística, literatura, português, inglês, espanhol e francês. Mas eu gosto mesmo é de traduzir, ajudar com TCC e, por incrível que pareça, aplicar provas do Enem, porque ganha mais. Desde muito nova, eu frequentei o Conservatório Municipal e sei tocar piano, órgão, cravo, teclado, violão, flauta doce, germânica e barroca, gaita e bandeirola. Eu trabalhei como costureira em uma fábrica clandestina e eu começava o trabalho às 5 horas da manhã. Eu ia de bicicleta e trabalhava com jeans. Assim que da fábrica, com as mãos todas cheias de jeans, eu ia direto para a faculdade. E fazia os trabalhos da faculdade de madrugada. Eu li muitos livros religiosos e de magia, cabalísticos, hermetistas para a faculdade, principalmente de magia negra, e eu estudava de madrugada. Então meu pai ficava fingindo que era um espírito do mal, deixava as coisas cair, fazia barulho, e eu morria de medo. Eu tenho uma irmã mais nova, e mesmo cada uma tendo o seu quarto, a gente sempre dormiu juntas, até o dia que eu casei, e nós dormíamos de mãos dadas, e a gente ficava conversando a noite toda. E aí meu pai ficava bravo e dizia, eu não quero ouvir mais nem um piu. E a gente passava a noite toda fazendo piu, piu. Até que ele ficava muito bravo e se levantava. Aí a minha mãe tinha que acalmar ele, pra gente não apanhar de chinelo. Eu era muito próxima à minha avó por parte de pai, e eu ficava semanas na casa dela. A minha avó me ensinou muitas coisas, como a cozinhar, fazer crochê, fazer tricô, a bordar, fazer tapete. Ela fazia bolo de fubá para mim. E ela também fazia doce de banana. Quando meu avô faleceu, eu dormia com a minha avó, sempre, e a gente ficava escutando a Voz do Brasil até às 4 horas da manhã. Todos os dias. A minha avó era descendente de alemães e ela era bem baixinha, bem branquinha e tinha os olhos quase azuis. Eram azuis esverdeados. E ela gostava muito, muito de se vestir de amarelo. Então eu chamava carinhosamente de meu pintinho amarelinho. E sempre quando eu lembro dela, eu choro. Eu tenho 23 tatuagens e todas elas são minimalistas e cada uma tem um significado muito especial na minha vida. Eu já fui fanática religiosa e fariseia, até que eu comecei a estudar os evangelhos gnósticos e também aprendi latim. Hoje tenho conhecimento também de arqueologia bíblica e ocultismo, mitologia. E conheço também a história de várias religiões e seitas, como bruxaria, cabala, hermetismo, magia do caos, seitas como a Amish, o pentecostalismo, principalmente do Brasil, e de religiões, como a CCB. Eu vesti a minha primeira calça com 16 anos de idade e só vim furar as orelhas aos 21. Eu tenho 13 piercings e eles estão no nariz, no umbigo e nas orelhas. E eu não me arrependo de ter feito nenhum piercing e nenhuma tatuagem. Até porque eu sou mulher, professora, negra, fui pobre, filha de pais crentes, iogue, gosto bastante de roupas indianas, estudei cromoterapia, aromoterapia, tarô, história das religiões. Então, sou crude vegana, nerd. Então, por favor, não me pergunte se eu tenho medo de preconceito. Eu tenho riso frouxo e converso rindo o tempo todo. Então, eu não consigo parar. Quando eu estou nervosa, eu fico rindo muito, muito. Então, eu tenho que agachar onde eu estiver e pedir para,
porque senão eu vou fazer xixi nas calças. E eu sempre dou crise de riso em situações mais inadequadas possíveis. Por exemplo, no dia que eu reuni a turma para poder cantar o hino nacional da escola. Então, nós estávamos todos lá, né? A minha turma toda prontinha, preparada, lindamente, todo mundo, todos os professores amigos ali em volta, a diretora da escola, convidados especiais, e o hino da escola começou a ser tocado. Aí, de repente, o meu aluno, o que ele faz? Ele erra a letra do hino. E eu comecei a rir, a professora rindo. E isso fez o quê? Puxou o riso dos outros meninos. E a sala inteira começou a rir. E no final, todo mundo estava rindo. No meio do hino da escola. Foi uma vergonha. Eu sou cordão azul de capoeira. Aos 5 anos de idade, eu despertei mediunidade. Então eu dormi com os meus pais até os 14 anos. Mas isso é porque nem tudo que eu via era bom ou bonito. Eu fui educada na religião cristã e já oraram com as mãos impostas sobre a minha cabeça para expulsar a mediunidade de mim. Adivinha se adiantou? Eu aprendi sobre ervas e pedras com a minha avó paterna. A minha avó foi benzedeira e parteira. Ela morou numa casinha no meio da mata, próximo ao Rio da Prata. Ela teve, incrivelmente, 21 filhos. O meu pai é o número 19. Então, se todos os parentes fossem inscritos aqui no canal, a gente já teria aberto a aba comunidade. Eu não sei dirigir. Quando eu era mais nova, vi uma pessoa morrer atropelada, então eu desenvolvi pânico quando eu pego no volante. Sou abstêmia, detesto bebida alcoólica e cigarros. Eu sei dançar salsa e flamenco. Eu tenho mania de colecionar. Eu coleciono de tudo. E quando eu era pequena, eu colecionava até caramujos de jardim. Que vergonha! Eu sou muito tagarela, eu falo muito, muito. E quando eu empolgo, eu vou falando rápido, rápido e bem rápido. E as pessoas têm que pedir que eu tome fôlego para continuar a falar. Então a minha avó tinha uma vizinha. E a vizinha da minha avó chamava Esperança. E a vizinha da minha avó falava sem parar, sem parar, sem parar. E as pessoas diziam a ela, toma fôlego, Esperança, toma fôlego. Então, quando eu começo a falar demais, a minha mãe e o meu pai sempre falam comigo, toma fôlego, Esperança. Eu amo contar histórias, principalmente se elas forem lendas urbanas. Eu tenho muito medo de baratas. E já calcei uma barata e fui com ela dentro do sapato para a igreja. Ai! Eu adoro estudar. Quando eu era pequena, eu acordava aos domingos, vestia o uniforme e arrumava para ir para a escola. Atualmente, eu estudo logosofia. Eu não curto balada nem shows. Posso contar nos dedos os shows e as baladas que eu fui. 1, 2 ou 3 na vida. E eu posso garantir para vocês que nesses lugares existem mais gente morta do que viva. Eu amo bonecas e faço coleções de Barbie. Eu amo Pink. Eu tirei nota 10 no TCC da faculdade. Eu me casei com 6 meses de namoro. E fui eu que pedi o Gui em casamento. Eu não empresto livros. Eu nunca tive uma experiência boa com emprestar livros. Então, se eu emprestei um livro para você ou chegar a te emprestar um livro, pode ter certeza que você é uma pessoa muito especial. Eu não sei nadar. Eu ando de mãos dadas com a minha mãe até hoje. Eu tenho muitos diários e até nos dias atuais eu escrevo. Todos os dias. Eu sou muito atrapalhada e esqueço todas as coisas. Sou aquela que esquece a porta da casa aberta, a panela no fogo, o ferro ligado, a chapa ligada e principalmente sempre coloco o detergente na geladeira.
Eu acredito no poder das palavras, por isso eu detesto fofoca. E já realizei muita coisa na vida vibrando positivamente. É por isso que eu acredito no poder dos mantras e nas orações recitadas em latim. Eu nunca matei aula. E eu ia sozinha nas greves de professores. Então o professor tinha que dar aula só para mim. E os meus colegas ficavam todos bravos comigo, porque eles perdiam ponto. E depois eles tinham que repetir toda a aula. Então, meus amores, se você gostou do meu vídeo, por favor, se inscreva no meu canal para a gente abrir logo a aba da comunidade. Não esquece de deixar o seu like, ativa o sininho para receber todas as notificações, porque aqui é o Universo Nerd em um só canal. Um grande beijo e muitas letrinhas de amor.